Opa, mais um vídeo aqui, capinha aqui, né, como sempre. Bem, talvez esse vídeo saia bem tarde. Se sair segunda, bem, sinto muito, mas eu tô finalizando esse vídeo às 11 horas de domingo dessa semana, então, é isso, então. Se você não leu o título é porque você é analfabeto, então você não entendeu o vídeo. Então, bem, acho que se você não é analfabeto, você entendeu qual que é o tema do vídeo de hoje, então, simbora. A história de São Paulo começa ainda no período pré-colonial, quando o território que hoje forma um estado era habitado por diversas tribos indígenas, como os tupiniquins e também os guaianás. A chegada dos europeus às terras paulistas se deu em 22 de janeiro de 1502, quando a expedição comandada por Gaspar Lemos, a serviço de Portugal, desembarcou na região de Canaíia, litoral sul do atual estado de São Paulo. Esse desembarque foi uma das primeiras incursões portuguesas no território que mais tarde se tornaria o Brasil. O primeiro território paulista a ser colonizado oficialmente pelos portugueses foi o litoral de São Vicente, em 1532. Martim Afonso de Souza, que havia recebido a missão de explorar e colonizar o Brasil, fundou a vila de São Vicente, considerada a primeira vila permanente do país. A escolha do local se deu pela localização estratégica, próximo ao mar, e também pelas terras férteis da região. São Vicente tornou-se um ponto de apoio para novas expedições e também para a defesa da costa contra invasores estrangeiros. Em 22 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga. Essa data é comemorada como a fundação da cidade de São Paulo. A missão jesuíta foi criada com o objetivo de catequizar os indígenas locais, mas logo se transformou em um núcleo de povoamento devido à sua posição estratégica no Planalto Paulista. Os bandeirantes desempenharam um papel central na expansão territorial do Brasil colonial. Essas expedições partiram de São Paulo para o interior do continente, explorando as regiões ainda desconhecidas pelos europeus. O objetivo principal dos bandeirantes era capturar indígenas para utilizá-los como escravos e encontrar metais preciosos. Essas expedições resultaram na expansão das fronteiras da colônia, ultrapassando os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494. Entre 1628 e 1632, Antônio Raposo Tavares, um dos mais famosos bandeirantes, liderou uma expedição que percorreu o interior do Brasil, chegando até o que hoje é o Paraguai, destruindo missões jesuítas e capturando milhares de indígenas. Em 1648, o Raposo Tavares realizou outra grande expedição, partindo de São Paulo, atravessando a Amazônia e alcançando a foz do rio Amazonas, consolidando o controle português sobre as vastas áreas do interior. E bem, aí que começa a sacanagem. A descoberta de ouro na região de Minas Gerais em 1693 teve um impacto profundo no estado de São Paulo. A notícia atraiu um grande número de paulistas e imigrantes de outras partes do Brasil e de Portugal, que passaram a desbravar a região em busca de riquezas. Essa corrida do ouro levou ao surgimento de vilas e cidades no interior paulista, como Taubaté e Guaratinguetá, que serviam de ponto de partida para os mineradores. Além de expandir as fronteiras da colônia, os bandeirantes também contribuíram para o desenvolvimento econômico de São Paulo. No entanto, a economia paulista permaneceu principalmente agrícola, com o cultivo de cana-de-açúcar e, mais tarde, de café, são as principais atividades econômicas. Ao longo dos séculos, o território paulista passou por diversas modificações. A expansão promovida pelos bandeirantes incorporou vastas áreas do território paulista, incorporando partes do atual estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Entretanto, com o tempo, esses territórios foram desmembrados para a criação de novas capitanias e, posteriormente, os estados. Em 1853, São Paulo perdeu parte de seu território com a criação da província do Paraná, que desmembrou a porção sul do estado. Essa reorganização territorial foi um reflexo de mudanças políticas e administrativas do Brasil Império, que buscava maior controle sobre as áreas mais distantes do centro de poder. Outra coisa que vale ressaltar é a primeira onda imigratória de italianos para o estado de São Paulo, que ocorreu a partir da década de 1870, intensificando-se as décadas seguintes. O movimento foi impulsionado pela abolição da escravidão no Brasil em 1888 e pela necessidade de mão de obra nas plantações de café, que estavam em plena expansão. Os italianos se tornaram a maior comunidade imigrante em São Paulo, ajudando a transformar a economia da cultura do estado. Um dos movimentos
mais marcantes da história do Brasil e de São Paulo foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Em 9 de julho de 1932, o Estado se rebelou contra o governo provisório de Getúlio Vargas, exigindo a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. A revolução, que durou 3 meses, foi a maior rebelião armada do país, com os paulistas lutando em defesa de autonomia e dos direitos civis. Embora derrotada militarmente, a revolução teve impacto duradouro na política nacional, acelerando o processo de constitucionalização do Brasil e reforçando o papel de São Paulo como um centro de poder político e econômico. No século XX, São Paulo consolidou-se como o principal centro econômico do Brasil. O ciclo do café, que atingiu seu auge no final do século XIX até o século XX, foi fundamental para a industrialização do Estado. Com o declínio do café, São Paulo diversificou sua economia, tornando-se o coração industrial do país, com o crescimento acelerado das indústrias metalúrgica, automobilística, química e de serviços. Hoje, São Paulo é o estado mais rico e populoso do Brasil, representando aproximadamente 1/3 do PIB nacional. A cidade de São Paulo, capital do estado, é uma das maiores metrópoles do mundo, com grande influência cultural, econômica e política. Não apenas no Brasil, mas também na América Latina e no mundo. Agora uma pergunta pra você: de que estado você é? E que estado você gostaria de ver no canal? Eu contando a história neste caso.